Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Espero que todos estejam embaixo da palavra e da bênção do nosso Deus poderoso, do nosso amado Senhor, que você esteja debaixo da mão poderosa do Altíssimo. Amém? Então eu vim aqui para compartilhar um pouquinho a respeito de uma palavra que Deus ministrou no meu coração. E eu queria compartilhar, né? Eu acho que tudo aquilo que a gente recebe do Senhor não pode ficar somente em nós, né? Ela tem que transbordar, ela tem que inundar outros corações, assim como inundou o meu. Eu quero falar de uma passagem muito conhecida, que eu até ministrei no ano passado na igreja, a respeito daquele momento em que Pedro caminha sobre as águas. Linda essa passagem, linda. E ela traz muitos ensinamentos, né? É uma riqueza de muitos mistérios, né? De muito aprendizado que a gente pode ter a partir dessa palavra. Então, eu queria falar a respeito de nós estarmos conectados, né? Nós estarmos ligados a Jesus. Nós estarmos sempre amparados pela mão do Senhor. Ou seja, estarmos sempre com uma vida espiritual ligada aos céus. Nós temos as nossas coisas do dia a dia, as coisas da nossa vida, né? Que são inerentes às coisas que todos nós temos que enfrentar, temos que passar, mas nós temos que entender que estar ligado ao Senhor é fundamental para que todas essas coisas venham a dar certo, né? Venham a cumprir o seu papel e o seu propósito na nossa vida. Amém? Então, quando Pedro foi ter com Jesus sobre as águas, Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas, para ir ao encontro do seu mestre, do nosso amado Jesus. E ele fita os seus olhos em direção ao mestre. Ele está conectado, ele está ligado ao mestre. E ele começa a andar sobre as águas. E a história nos conta, a Bíblia nos diz que em determinado momento ele começa a prestar atenção nos ventos e na violência daquela tempestade, né, e nas ondas, e ele começa a afundar. Pegou? Olha só, quando ele tira os olhos do mestre, quando ele tira os olhos de Jesus, ao qual ele deveria continuar focado para poder chegar até ele, ele começa a prestar atenção naquilo que está ao redor. E aquilo que está ao seu redor começa a trazer medo, angústia para a vida de Pedro. E aí o que acontece? Ele começa a afundar. É isso que acontece muitas vezes na nossa vida. Nós estamos ali com fé, com aquela fé inabalável, né? Nós clamamos, nós adoramos, nós oramos. E aí qualquer coisa que saia diferente daquilo que nós planejamos, nós perdemos o foco. E nós deixamos de olhar para o nosso mestre e começamos a olhar para a circunstância. Quando nós deixamos de olhar para o mestre, para o nosso amado Jesus Cristo, o que acontece? Nós desligamos, nós desconectamos. E eu iniciei aqui falando que a importância maior das nossas vidas deve ser essa, estar sempre ligado, conectado ao nosso amado Deus, o nosso Senhor. Então, o que acontece aqui? Quando nós percebemos e entendemos que a nossa fé, ela não é um sentimento, presta atenção nisso, crente. A fé, ela não é um sentimento. A fé, ela é o fundamento. A partir do momento que Pedro deixa o sentimento entrar, ou seja, um sentimento de medo, de angústia, de desespero, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não fui feito para isso. Eu coloquei
sentimento. E a fé, ela não é um sentimento, a fé, ela é um fundamento. Então, nós temos que estar alicerçados no Senhor Jesus. Nós temos que estar alicerçados, a fé é esse alicerce. A fé é esse fundamento, ela é a base, né, da nossa vida espiritual com Deus. Então, a partir do momento em que Pedro se desliga do Senhor, porque ele coloca os seus sentimentos nas coisas que estão ao seu redor e são coisas contrárias, ele começa a afundar. Mas veja bem, olha que lindo isso. A partir do momento que ele se dá conta que ele está afundando, o que ele faz? Ele pede socorro para o mestre. Ele diz: mestre, me ajuda porque eu estou afundando. E o que acontece? O mestre, ele estende a mão e traz Pedro de volta. Olha que coisa linda, que coisa importante que nós vemos aqui, queridos. A partir do momento que Jesus resgata Pedro, que pega Pedro pela mão, Pedro se conecta novamente com Jesus. E ele começa a andar novamente sobre as águas. E eles chegam até o barco, andando sobre as águas. Eu quero te deixar algo aqui, nesse momento, para você refletir. Quando é que foi que tu deu ouvidos aos teus sentimentos, perdeu o foco e se desligou? Quando é que foi que você se deu conta e voltou e pediu socorro e ele prontamente está ali para estender a mão e te resgatar e te trazer de volta? Que coisa mais linda, isso faz parte das misericórdias de Deus, né? Elas não nos abandonam, é por isso que elas se renovam a toda manhã, a toda manhã. Então, quando você tiver com um propósito, esteja com o teu olhar atento ao teu foco, esteja com os teus ouvidos atento àquele que pode falar contigo com voz audível, A fé é isso. A fé é esse alicerce que faz com que a gente possa ouvir no nosso coração a voz do Senhor. E Ele é maravilhoso porque Ele nunca nos deixa naufragar. Ele nunca nos deixa afundar. Deus vai lá, nos pega pela mão e nos traz de volta. São experiências que devem ser contadas, e é por isso que essa história foi relatada na palavra do Senhor. É por isso que essa história está nas santas e sagradas escrituras do Senhor. Vamos escrever uma história linda de fé. Vamos escrever a história da nossa vida baseada nesse alicerce. E vamos fazer o possível, aquilo que estiver ao nosso alcance. Vamos fazer o possível para não nos desconectar do olhar, do alvo, daquele que é poderoso para fazer você e eu andarmos sobre as águas. Amém? Um ótimo dia para ti. Eu quero te abençoar com uma palavra que diz: não tira os teus olhos do alvo. O Senhor é contigo, e andar sobre as águas depende do alicerce. E se tu estás fundamentado nesse alicerce que se chama Jesus Cristo, querido, todas as águas que se colocarem diante de ti serão possíveis de serem caminho. Amém? Um grande abraço e que Deus te abençoe.